Boa tarde, gente. Quero ouvir agora um boa tarde só dos calouros de 2021. Quem puder ligar o microfone daquele boa tarde bem forte, que está inspirado para a prova do Enem. Quem puder ligar o microfone daquele boa tarde, ótimo. Só os calouros falando agora boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Tarde boa. Obrigado, gente. Hoje é o nosso terceiro aulão, né? Nosso aulão de revisão de Humanas, Linguagens e Redação, mais especificamente hoje Redação e Sociologia, com as professoras Liliane, com a professora Vicky, e meu nome é Hailerson, professor de redação também, e nós iremos hoje fazer uma discussão bem legal sobre um tema interdisciplinar. Espero que vocês gostem, participem e aproveitem para tirar todas as dúvidas de vocês. Desde já eu já estou agradecendo pela participação de vocês aqui, tanto dos alunos que estão presentes, tanto pelos alunos que irão ver por meio do YouTube. Vamos começar, vou colocar aqui para apresentar e vocês me digam se está aparecendo a tela, tá bom? Apareceu para vocês? Apareceu. Sim. Aparecida. Tá bom. Como eu falei, hoje é nosso aulão, né? Nosso último aulão de revisão antes da prova do Enem, de Humanas e Linguagens, justamente para tirar essas dúvidas que ainda tiverem. Então, não fiquem com vergonha, podem perguntar tudo o que vocês quiserem, que nós estamos aqui, nós três, para responder para vocês, tá bom? Meu nome é Hailerson Silva e bora começar. Qual é o nosso tema de hoje? A promoção do bem-estar social e a garantia dos direitos humanos. Já pensou se domingo tu chegas na prova, abre lá, aí tá esse tema, o que tu vai fazer? Vai chorar, vai correr, vai se desesperar? Não, né? Ou sim? O que vocês iriam fazer? Posso chorar de felicidade, né? Isso mesmo, vai chorar só se for de felicidade, não de tristeza. Por quê? Nós já tivemos várias aulas sobre análise temática e você chorar só de felicidade, nada de tristeza. E você já sabe fazer o quê? Analisar o tema, pegar a frase temática e destrinchá-la. O que é que primeiro eu tenho que analisar na minha frase temática? Aqui é um pouquinho grande, né? A promoção do bem-estar social e a garantia dos direitos do indivíduo. Olha só que tema grande, amplo, que tu pode falar várias coisas. O que é que tu vai encontrar primeiro nessa frase temática? Alguém me fala aí, que eu não sei, que eu já esqueci. Encontrar o distrator. Vou encontrar os meus distratores temáticos. O que é o meu distrator? A palavra que vai indicar a minha orientação argumentativa. Ela que vai mostrar quais argumentos eu posso selecionar para desenvolver esse meu tema. E quais seriam os distratores desse tema aqui, que é bem amplo? Promoção é um dos. Égua, perfeito, vocês estão demais. A promoção é um dos distratores do meu tema. Pô. Pode falar, Samuel? Samuel? Não. Por que a promoção é um dos distratores? Porque ela vai mostrar como tu vai desenvolver a tua argumentação. A promoção de quê? Do bem-estar social. E o que é o bem-estar social? Qual é o outro elemento que eu tenho no meu tema? A garantia dos direitos. A garantia é outro distrator, mas bem-estar social é o quê? Vocês lembram? Distrator e o Núcleo temático. núcleo temático, muito bem. Bem-estar é meu núcleo temático, ou seja, o meu assunto. A minha tese vai ser construída a partir desse meu núcleo temático, sempre embasada onde? No meu distrator. Vocês falaram também que garantia é meu outro distrator e direito do indivíduo é meu outro núcleo temático. Agora eu pergunto para vocês. A gente vai fazer uma aula bem dialogada, bora tentar, né? O que vocês falariam sobre esse tema? Alguém para conversar comigo? O que tu pensas quando tu vê esse tema? A promoção do bem-estar social e a garantia dos direitos do indivíduo. O que tu pensas?
Professora Liliane, o que tu pensas quando tu pega, por exemplo, tu vais fazer a prova e tu pegas esse tema, o que tu falarias? Primeiro, eu já iria pensar nos direitos básicos dos indivíduos, que somos nós, né? Direito à saúde, direito à educação, direito a diversas outras coisas. Eu iria pensar primeiro nos direitos básicos. Eu ia começar por aí. E eu ia pensar, raciocinar também que, não vou dar muito spoiler, mas eu já vou começar falando, o quão isso é importante para a gente, entendeu? Qual é o bem-estar que isso nos traz, né? Então, aí já começa a te questionar. Eu ia começar por aí. Isso mesmo que a professora Liliane falou. Tu tens aqui algumas palavras que são chaves, como bem-estar e direito do indivíduo, que depois a professora Vicky vai falar um pouco sobre eles. Ela vai dar, pela base sociológica, todos esses conceitos que são extremamente importantes. Olha só o que o Atlas está falando, né? Muitas coisas relacionadas. Toda vez quando eu falo em bem-estar social, o conceito de bem-estar, segundo a OMS, é o conjunto de práticas e elementos que proporcionam à sociedade conforto, segurança, tranquilidade e satisfação. Ou seja, eu tenho 4 adjetivos. Eu tenho que ver se todos esses adjetivos estão sendo cumpridos na sociedade. Por exemplo, quando eu falo em relação à educação, nós vemos a maioria das escolas públicas, infelizmente, existe o que lá? Falta de infraestrutura, falta de professores. Eu vou para o sistema de saúde, sistema público, eu estou tendo uma defasagem do sistema público. Eu falo de saneamento, como o Atlas falou. Segundo a OMS, apenas 50% da população brasileira tem acesso ao saneamento básico, ou seja, será se esse bem-estar social, que são direitos do indivíduo, estão sendo garantidos na sociedade? Sim ou não? Parece que não. Parece que não. Então, toda vez que tu falas de bem-estar social, tu vai atrelar a questão de direitos do indivíduo. Para eu ter um bem-estar social, eu preciso ter esses direitos garantidos. Infelizmente, isso não vem ocorrendo na sociedade. Então, aqui tu tens um tema, como eu falei, bem grande, bem amplo, que tu pode abordar vários aspectos. Só tem que ter atenção aqui, a construção do teu projeto de texto. Qual é a competência que trabalha o projeto de texto? Vocês lembram? Competência 1, perfeito. Competência 3, que vai falar o quê? Selecionar, organizar, interpretar e relacionar fatos, opiniões e argumentos na defesa de um ponto de vista. Então, toda vez que tu pegares o tema, tu tem logo que fazer essa análise das palavrinhas que estão lá. Eu vou ver, bem-estar social e direitos do indivíduo. O que eu posso falar sobre isso? Eu vou selecionando meus argumentos para poder posteriormente desenvolvê-los. Tudo bem? Então, atenção ao projeto de texto. Teu corretor, ele vai ver teu projeto de texto lá na tua introdução. Primeiro eu vou pensar nos argumentos que eu vou utilizar e posteriormente no quê? No meu repertório, que já falaram aqui, Constituição, que a Constituição é um repertório perfeito para esse tema, que a gente vai até falar depois. Alguma dúvida? Nenhuma? Alguém quer acrescentar alguma coisa, as professoras? Não, até agora está tudo tranquilo. Também para mim tá bem de boa, porque se eu já começasse a falar agora, eu já ia levar justamente para o outro lado, então a gente espera para a gente ir dando essa revisãozinha também. Sim. Gente, a professora Vicky, depois ela vai fazer análise sociológica desses temas, eu estou aguardando muito, porque eu adoro sociologia e eu acho muito interessante vocês levarem esse repertório para a redação de vocês no domingo. Por quê? Quantos repertórios tu tem que ter na tua redação? Vocês lembram? A gente vai já falar sobre ele, guardem aí a resposta. Oi, gente, boa tarde. Como o professor Harrison já falou, eu me chamo Liliane e eu componho a equipe de redação do Cursinho Alternativo. Primeiro, queria dar as boas-vindas a vocês, né, e agradecer pela participação de vocês, porque hoje eu percebo que tem 36 pessoas aqui, né, incluindo nós, mas isso já significa muito para mim. Então, eu espero aí estar contribuindo
com essa prova, né, com essa redação, não só com isso, mas que vocês consigam levar esse conhecimento para fora da universidade e para a vida de vocês também, tá bom? Então, desde já, sejam bem-vindos. Como tudo que o Rai falou, que falou perfeitamente, inclusive, tem uma palavrinha assim que eu acho que representa a disciplina de redação dentro do curso, que a gente sempre fala, até brinco com o Rai, a gente fala muito, e vocês também eu acho que já estão cansados de ouvir, que eu acredito que seja também uma das fórmulas da redação, né? Porque acredito que muitos de vocês talvez não consigam levar a teoria, mas eu acho que a ideia da teoria vocês consigam levar, que é a tese. Né? A tese e os argumentos, que aqui, como diz no slide, são elementos que não devem faltar no teu texto, né? A gente já conversou, como eu falei, diversas vezes a respeito do conceito de tese, né? Que nada mais é do que o teu ponto de vista, né? O teu ponto de vista, mas não só um ponto de vista comum, e sim um ponto de vista social, né? Que é aquilo que tu vai abordar, que é aquilo que tu vai discutir durante a redação, do início ao fim. Nada que tu fores fazer da tua redação pode fugir disso. Ah, professora, mas a gente constrói introdução, desenvolvimento e conclusão. Parece que a redação ela é construída em parte. A princípio, sim. Né? A princípio, a gente fala de maneira só para ficar um pouco mais didático para vocês, mas a construção de uma redação, ela já tem um ponto de partida, né, de que você está construindo um texto, e um texto ele tem início, meio e fim. Então, a gente fala dessa forma só para ficar algo mais didático. Então, a tua tese, né, que é o teu ponto de vista, ele precisa ser seguido, né, do início ao fim. Então, eu não posso... de repente, ser a favor da legalização da maconha no início do meu texto e no final já, né, ser completamente diferente disso, ou buscar uma proposta de intervenção completamente diferente da que eu abordei no início do meu texto. Então, a tua tese, ela precisa estar bem articulada do início ao fim do teu texto, tá ok? De tese é isso. Os argumentos, né? Os argumentos também é aquela palavrinha que a gente sempre buscou trabalhar com vocês. Eu sempre busquei, pelo menos, acredito que o Rai e todos os outros professores também, assim como nas correções, né, das redações, que tem a finalidade de persuadir o leitor, né? Qual é a finalidade dos argumentos? É persuadir o leitor, que é o tipo de texto que a gente trabalha aqui, né? Dissertativo, argumentativo. O próprio nome já diz, eu vou dissertar, eu vou argumentar, né? Ou seja, eu vou tentar convencer. Na verdade, vocês não vão tentar, vocês vão conseguir, né? Se Deus quiser. Tentar convencer, influenciar, persuadir, né? E defender as tuas ideias por meio desses argumentos, né? Alguém aqui lembra? Claro, tenho certeza que vocês lembram, é uma pergunta boa, mas é só para saber se vocês estão afiados mesmo. Quais são as estratégias de argumentação que eu posso utilizar no meu texto? A gente já conversou aqui diversas vezes. Que tipos de estratégia eu posso utilizar? Já pensando nesse tema aí, né? Que é muito interessante. Que tipos de estratégias, gente, eu posso utilizar para começar a construir meus argumentos dentro da redação? Agora, hoje a gente quer ouvir a voz de vocês. Hoje vocês são filmes, séries, citações, sim. O que mais? O que mais? Exemplos, né? Dados estatísticos. Tem uma pessoa que falou aqui no início e... Cadê? Deixa eu encontrar aqui no chat. Ah, tá. A Júlia falou assim, ia correr para os textos motivadores, porque só com o tema fiquei assim, né? Ela mandou uma carinha de palhaço, eu acho que foi isso, né? A Júlia não deixa... Está completamente certa, viu, Júlia? Primeiro que você não vai ficar assim dessa forma e você está completamente certa. Tem muita gente que trava na construção da tese. Mas o que uma das dicas assim que a Júlia falou que super vale a pena para te começar a ter as ideias, né, começar a borbulhar as ideias dentro da tua mente, é justamente ler os textos motivadores. Porque aqueles textos motivadores, eles não estão ali à toa, gente. Eles não estão ali só para enfeitar a tua redação, não.
Muito pelo contrário, eles servem para te nortear e, algumas das vezes, até para servir como repertório. Tu pode perfeitamente utilizar um dado de lá. Claro, isso já pensando numa segunda opção, né? Porque eu creio que depois dessa aula de hoje, né, com a professora Vicky, com essas estratégias de argumentação que ela vai trazer, vocês vão estar, assim, repletos, né, de informações. Então, tu deixa ali os teus motivadores como segunda opção. Mas isso não justifica, né, o fato de que tu vai largar eles, tu vai esquecer. Muito pelo contrário, eles servem para te nortear. Eles servem para nortear a discussão e servem também para te perceber o caminho que tu deve seguir, né? Porque eu não posso iniciar minha redação, né, falando de outro tema, fugindo do tema, né, desviando o meu olhar. Muito pelo contrário. Então, elas não estão ali à toa, né? E como eu falei para vocês, essa questão de construção da tese, ela vai nortear o teu texto todo, do início ao fim. Ah, professora, mas eu construo a tese só na introdução. Sim, mas tu vai fazer o desenvolvimento dela no desenvolvimento. E proposta de intervenção que tem tudo a ver com a tese que tu abordou. Ok? Alguma dúvida? Ai, quer contribuir? Só quero falar com vocês um pouquinho sobre os textos motivadores, como a Lili acabou de falar. Não sei o tema, né, que não vai ser o caso de vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão pegar o tema e vão compreender, vão ter tese, vão ter argumentos, vão ter repertório, mas para que servem os textos motivadores? Como a Lili falou, eles vão te dar um norte. Tem alunos que desprezam os textos motivadores, leem apenas a frase temática e já vão direto para redigir o texto, mas tu não tens que fazer isso. Tu vais pegar, ler a frase temática e vai para os textos motivadores para ler o que eles estão falando. Aí, caso que não é o caso de vocês, em relação a texto motivador, que teve até uma pergunta aqui. Se quiser botar um dado que só tem no texto motivador, posso colocar ou seria cópia do texto motivador? Tá, bora falar sobre textos motivadores e utilizar dados de lá. Não é recomendado utilizar dados dos textos motivadores. Como a Lili falou, isso é a tua segunda opção. Caso eu não saiba aquele tema, não saiba absolutamente nada, não tenha um conhecimento da sociologia, da filosofia, da história, da geografia, da artes, do âmbito jurídico, para colocar como repertório sociocultural. Aí sim. Aí existem 2 casos que o Enem coloca. O primeiro caso, que é cópia integral dos textos motivadores. Tu tens que apresentar 3 repertórios. Se esses 3 repertórios forem baseados nos textos motivadores, a tua nota cai para 80 pontos na competência 2. Se, por exemplo, tu utilizar só um, mas tiver um uso produtivo dele, a tua nota pode chegar a 200. Eu estou falando pode, por quê? Dentro dos critérios de correção de redação está lá. Se o aluno utilizar dados dos textos motivadores, a nota dele será 120 pontos. Então, tu tens que ter cuidado ao utilizar dados do texto motivador. Tu pode, se tu utilizar só um, não vai ser considerado uma cópia, desde que tu não coloque com as palavras integrais como está lá. Por exemplo, tu pega um dado, segundo o IBGE, 70% da população brasileira, isso. Tu colocar com as mesmas palavras, tudo igual dos textos motivadores. Isso é cópia. Tu vai fazer o quê? Uma paráfrase. Eu vou colocar com outras palavras o mesmo dado. Entendeu? Tu tens que ser esperto. Vou pegar aquele dado de lá, mas vou fazer uma paráfrase. Tudo bem? Exatamente. Além de citar a fonte também, né? Tem alguns alunos que costumam pegar os dados, né, da coletânea e não citam a fonte. Isso também vai acabar refletindo na tua nota, né? Isso mesmo. Tem aluno que inventa dados. Pode falar. Mesmo parafraseando, a gente perde ponto? Olha, tudo vai depender de como tu vai fazer uso desse repertório. Porque o teu repertório tem 3 características. Ele tem que ser legitimado, pertinente e produtivo. Caso tu pegues esse dado lá do texto motivador e não faça uso produtivo dele, a tua nota cai para 120 pontos. Caso tu faças o uso dele produtivo e não fique preso nas ideias só que o texto motivador colocou, a nota pode ir a 200. Teve uma redação de 2015, que o tema foi violência contra a mulher, né, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Tá.
Teve uma aluna nota 1000 que utilizou dados dos textos motivadores e tirou 1000. Mas o que eu falo para vocês? Essa é a última opção de vocês utilizar dados dos textos motivadores. Vocês tiveram com todos os professores aulas de repertório. Quando tem aula de história, tu estuda lá Guerra Fria, sei lá, as revoltas da vacina, e as inúmeras revoltas que tem na história. Na sociologia, os conceitos da sociologia que são ótimos, da filosofia, então, tu vais para a prova cheio de repertório. Aí, para te não arriscar, não precisa arriscar, perder logo 60 pontos assim de mão beijada. Então, fazes o quê? 60 não, 80. Olha só, gente, como eu sou péssimo em matemática, já estou fazendo conta errada aqui. Então, tu tens que fazer o quê? Utilizar esse conhecimento que tu tens. Eu tenho certeza que ainda essas cabecinhas tu lembra da história, da filosofia, da geografia, enfim, para utilizar como repertório. Tudo bem? Alguma dúvida sobre textos motivadores? Podem perguntar, gente. Bem, alguém tomou, sabe? Não? Assim como também teve alguém, quando eu pedi para falar sobre os tipos de estratégia de argumentação, me falaram aqui, né, séries, filmes. Poxa, gente, isso está super valendo dentro da redação. Entretanto, não vai te prender, né? Para quem eu estou direcionando essa minha fala, principalmente para as pessoas que têm, graças a Deus, né, um ótimo repertório, tem uma bagagem cultural excelente, não vai te perder na redação tentando colocar ela inteiramente, né, filmes, séries, durante toda a tua redação. Tenta buscar estratégias de argumentação mais, assim, como é que eu posso utilizar a palavra? Mais verdadeira, né? Tenta buscar leis, né, Rai? O Rai adora lei. Tenta buscar leis, tenta buscar notícias referendadas. Não te prende somente a séries e a filmes, né? Porque são, de qualquer forma, são informações, assim, do mundo fictício, né? Então, talvez, eu estou dizendo talvez, gente, por favor, tudo pode acontecer na sua redação. Então, talvez isso não seja um argumento, assim, 100%, né? Claro que tu podes colocar, né? Assim, a gente diz como segunda opção. Mas, assim, se eu quiser, professora, utilizar uma série, um filme durante a minha introdução, para iniciar o tema, para apresentar o tema, para falar que eu tenho um repertório, fica bom? Fica excelente, como eu já corrigi diversas redações de vocês, com estratégia de argumentação com série, com filme, né? Fica perfeito. Mas não te prende somente a isso dentro das tuas estratégias. Busca convencer o leitor, busca persuadir ele com outras informações, com leis, com outras coisas que vão fugir um pouco dessa ficção, que eu acho interessante também. Muito bem, isso que a Liliane falou, a questão de séries e filmes, né? É bem recomendado tu utilizar na tua introdução. Por quê? Meu texto dissertativo, argumentativo, eu tenho que fazer o quê? Argumentar. Eu não posso só expor. Tem alunos que, às vezes, na argumentação, colocam séries e querem falar sobre a série toda. Ah, na série Elite aconteceu isso, e narra todo aquele episódio e não argumenta. Então, tu tens que ter cuidado com isso. Vou trazer uma série, um filme, eu tenho que ser o quê? Ser sucinto ou apresentar, no máximo 2 linhas. Por quê? Senão tu vais narrar e acaba fugindo da tipologia exigida pelo Enem, que é dissertativa, argumentativa. Por isso, eu vou ter argumentos e ter que sempre problematizar. Perguntaram aqui, que a gente já vai falar sobre isso agora. Eu posso usar até quantos repertórios na minha redação? Olha, tu tens 4 parágrafos, né? Introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, onde tu argumentas, e a conclusão, que não é qualquer conclusão, porque eu tenho que apresentar uma proposta. Então, é recomendado tu utilizar 3 repertórios. 1 na introdução, como forma de contextualizar o tema, e 2 na argumentação. Nos 2 parágrafos argumentativos, é obrigatório tu utilizar repertório, porque o Enem lhe pede uma coisa: conhecimento de outras áreas do saber. Ou seja, e repertório sociocultural são estratégias argumentativas. Eles vão embasar a tua argumentação. Se eu falo de, por exemplo, falo de algum problema social e trago Emily Durkheim, o fato social, aí se eu colocar, minha argumentação não vai ficar melhor, não vai ficar mais embasada. Então, é muito importante tu trazeres repertório sociocultural na introdução, como forma de contextualizar, e nos meus 2 parágrafos argumentativos.
Agora eu pergunto para vocês, na minha proposta de intervenção, eu tenho que apresentar um repertório sociocultural novo ou não? O que vocês acham? Isso mesmo, não deve apresentar um repertório novo na conclusão. O que tu fazes, já que tu é o nosso aluno nota 1000, ou que vai se aproximar da nota 1000, né? Eu vou retomar na minha conclusão um repertório já citado. Se tu lê as redações nota 1000, é isso que elas fazem. Sempre elas retomam o repertório que ela utilizou, ou na introdução, ou nos 2 parágrafos argumentativos. Aí tu escolhe um para retomar. Lá no final, no teu desfecho. Entenderam? Ou ficou alguma dúvida? Salva também, né, Hailson, que o estudante ele teve um projeto de texto, né, porque ele buscou relacionar a proposta de intervenção dele com a introdução. Então, isso já vai te dar uns pontinhos a mais, pode ter certeza. Muito bem ressaltado pela Liliane, a questão do projeto de texto. Quando tu fazes isso, tu retoma o repertório, teu corretor vai falar, égua, perfeito, o texto dele é cíclico, ele manteve aquele repertório, ele soube retomar o repertório que ele citou anteriormente. Então, pode ver que já está garantido o quê? 200 pontos lá na competência 2. A gente tem que afirmar um dos repertórios. Pergunta da Yasmin. Eu não entendi qual o sentido do afirmar. Como assim afirmar? Pode me explicar, por favor? Pode ficar à vontade, viu, para perguntar. A gente só... Sim, pode perguntar, sem problema nenhum. Eu só não entendi a palavrinha afirmar. Enquanto ela vai perguntando, aí ela vai reformulando, a gente pode ir adiante. Né? Bora continuar a falar do repertório, né? Que eu tô vendo que vocês estão tendo várias perguntinhas. O que é o repertório sociocultural? Ah, chegou. Defender sobre a ideia. Isso mesmo, perfeito. Eu já ia falar sobre isso. O que é o repertório sociocultural? É toda informação extratextual que tu trazes para dentro do teu texto. E eu acho lindo, gente, quando vocês trazem leis, que eu amo ler. A sociologia fica perfeito. Filosofia, trazem um filme, uma série, artes, que eu dei uma aula para vocês como utilizar obras de arte no texto dissertativo argumentativo, fica muito legal. Falaram aqui que gostam de citar leis da física, perfeito, eu não me lembro de nenhuma lei da física, porque eu era péssima, ainda sou, né, em negócio de conta, assim, exatas não é para mim, então não conheço nenhuma, mas eu acho muito bonito quem utiliza as leis da física na redação, fica super interessante também. Agora, trazendo a pergunta da Yasmin, lei da inércia. Sei lá, um corpo parado, né? Gente, eu não entendo, eu sou péssimo em física. A única coisa que eu sei contar, assim, negócio de cálculo, é dinheiro. A única coisa, o resto, não sei contar mais nada. Tá, bora voltar. Segunda lei. Utilizem, gente, a lei da física, a lei da química, o que vocês quiserem trazer para o texto de vocês, que seja um repertório legitimado, pertinente e produtivo, que acrescente na argumentação de vocês, pode colocar, que vai ficar perfeito. Voltando à pergunta da Yasmin. A Yasmin falou que tu tem que defender o quê? O teu repertório, defender o teu argumento atrelado ao teu repertório. Isso mesmo. Por quê? O meu repertório tem 3 características. Legitimado. O que é o repertório legitimado? Embasado nas outras áreas do saber. Por isso que eu falo, aluno não inventa dado, não dá uma de leso de querer colocar um dado lá que tu tá criando da tua cabeça, porque teu corretor ele vai procurar. Então, não inventa dado. Pertinente. O que é um repertório pertinente? Meu repertório tem que estar relacionado
ao meu tema. E produtivo é isso que Yasmin falou. Teu repertório ele não vai só embelezar teu texto, não. Ele vai estar lá para fazer o quê? Relacionar com a tua argumentação. Se eu falo que a Constituição, que é o repertório que nós já iremos falar, a Constituição garante no artigo 6º o direito a direitos sociais, como educação. E o tema é sobre educação. Eu posso fazer o quê? Uma contra-argumentação, colocar. No artigo 6º da Constituição Brasileira, garante o acesso pleno à educação. Ponto. Contudo, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, todas as condições adversativas que existem, brincadeira, que vocês só vão escolher uma e colocar. Contudo, infelizmente, tal parâmetro não vem sendo cumprido na sociedade, visto que a defasagem do sistema educacional. Aí tu continuas argumentando. Logo, eu já fiz o quê? Relacionei o meu repertório à minha argumentação. Eu contra-argumentei, apresentei um repertório falando que é garantido por lei, mas essa lei não vem sendo o quê? Efetivada na sociedade brasileira. Entenderam? Dúvidas? Sim, é uma lei ótima. Tanto que a gente vai falar dela agora. Alguma coisa, Lili? Não, agora tá tudo ok. Tá. Aí, eu e a Liliane, pesquisando, vendo vários repertórios, trouxemos esse, que tu vai fazer o quê? Vai anotar o artigo que te vai mostrar para vocês, grudar na parede do teu banheiro e na parede da tua cama. Quando tu acordares amanhã, acordei, li o artigo 6º. Sentei na cama, li o artigo 6º. Acorda no domingo, lê o artigo 6º antes de ir para a prova do Enem, que já vai ficar na tua cabecinha. Foi tomar banho, tá cantando lá no banheiro. O papelzinho tá grudado na parede e li o artigo 6º. Enfim, tu já vais ter o quê? Um repertório para tu utilizares na tua prova. Aí não vai mais querer recorrer aos textos motivadores para pegar dados de lá. Olha o que a Constituição fala. A Constituição é a lei máxima de um país. Ela traça os parâmetros do sistema jurídico e define os princípios e as diretrizes que regem uma sociedade democrática. Ou seja, ela organiza e sistematiza um conjunto de preceitos, normas, prioridades, preferências que a sociedade acordou. É um pacto social constitutivo de uma nação. Daqui foi só um conceito base para vocês terem a noção do que é a Constituição. Vocês sabem sinônimo de Constituição brasileira para colocar na redação, para evitar repetir 10 vezes a mesma palavra, Constituição, 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 tu já perde ponto onde? Na competência 4. Quais são os sinônimos de Constituição brasileira que vocês lembram aí? Carta Magna. Oi? Quem foi que falou? Porque eu falo muito, gente, às vezes eu interrompo vocês. Não, tudo ok. Carta Magna, qual mais? Constituição de 1988, Constituição Cidadã, todos esses são vocábulos, léxicos que tu pode utilizar para substituir. Lei maior também é um sinônimo, né, da Constituição brasileira. Sim, tu pode colocar lei maior. Redações nota 1000 já colocaram esse sinônimo. Então, tudo certo. Sempre em letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula, né? Muito bem, maiúscula. Carla, tem também a Carta Cidadã, que ela é algo antigo, mas tu pode utilizar como sinônimo Constituição Cidadã. Tá, aqui nós trouxemos o artigo 6º da Constituição, que eu acho que muitos já conhecem. Artigo 6º. São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, quase eu não leio, na forma desta Constituição. Aqui o artigo 6º, gente, está todos os temas do Enem. Provavelmente, um dos temas do Enem vai sair daí. Por quê? Ele engloba todos os 6 eixos temáticos referentes a garantia de direitos. Então, se tu aprender o artigo 6º, tu
já tens o repertório garantido para utilizar na tua redação. Posteriormente, a Vicky vai dar outros repertórios, ou seja, tu vai para essa prova domingo cheio de repertório sociocultural. Amém? Amém, né? Vão estar ótimo para desenvolver a prova. Quer falar alguma coisa, Lili? Gente, sim, isso que o professor falou sobre os temas estarem ligados aos direitos humanos está corretíssimo. Em todas as edições do Enem, todas as propostas assim de tema, todos eles estão relacionados com os direitos humanos o tempo todo. Tá? E não caiam, sabe, na tentação assim de... Eu sei que vocês não farão isso, mas não caiam, porque existe, né? Tem pessoas para fazer que fazem isso dentro das gerações. Não caiam no erro de lá no final da tua proposta de intervenção acabar ferindo com os direitos humanos, porque aí tu vais destruir com a tua redação. Não toda, né? Antigamente, quando tu feria os direitos humanos, a tua redação zerava. Hoje em dia já não é mais assim. Porém, claro que tu não vais fazer isso, né? Então, como ele falou, em todas as edições do Enem, os temas estão relacionados com direitos humanos. Esse mesmo que a gente trouxe aqui hoje, né, Rai? Ele está super envolvido, né, com os direitos humanos e envolvido também com a tua proposta de intervenção, né? Tem muitos alunos que me perguntam lá, professora, em que momento eu acabo ferindo com os direitos humanos dentro da minha redação? Aquele momento que tu fala em censura, né? Aquele momento que tu fala em justiça com as próprias mãos, tudo isso já vai estar fugindo de tudo que tu argumentou dentro da tua redação, né? Tu falou do artigo 6º, falou que todo mundo merece ter os direitos básicos, tudo isso já vai fugir da tua linha de raciocínio. Não esqueçam isso, sempre, as temáticas do Enem vão estar voltadas para os direitos básicos, né? Para os nossos direitos básicos, né? A implantação da lei seca, né? O que dizia? Qual era o direito que estava relacionado com esse tema? O direito à vida, né? Porque se tu bebes e vai dirigir, tu pode acabar ferindo ou matando alguma pessoa. Então, tá aí um dos direitos que nós temos, né? O direito à vida. Violência contra a mulher. Qual é esse direito aí? O respeito, né, à diversidade, o respeito ao gênero, né? Porque quando tu bate com a mulher, ou ela sofre qualquer outro tipo de violência, tu acaba ferindo também com esse direito que está dentro da Constituição, né? Ou aquele lá da publicidade infantil, né? O direito à infância, né? Porque toda criança tem esse direito, toda criança tem direito à infância. Então, percebam que todas as edições, elas estão intimamente relacionadas com esses direitos básicos, né? Esses direitos sociais que todos nós temos, tá? Então, não esqueçam disso. Teve uma perguntinha aqui que a Letícia fez. Basta colocar o artigo e o objetivo da Constituição? Tu pode colocar os dois, ou só o artigo, ou só a Constituição, tudo vai depender de como tu vai estruturar teu parágrafo. Por exemplo, não me lembro qual é o artigo que fala isso, mas eu sei que está na Constituição brasileira. Então, vou colocar só. De acordo com a Constituição brasileira, é garantido o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso à assistência, os desamparados, enfim. Aí tu vai ver o que tu queres colocar. Lembrando que eu vou colocar no meu parágrafo argumentativo, primeiro eu vou apresentar meu tópico frasal, depois apresentação do repertório e, posteriormente, argumentar sobre isso. Meu repertório tem que estar relacionado com o quê? Com a minha argumentação. O meu repertório não vai ficar disperso no parágrafo, não vai ficar solto. Apresentei meu repertório, coloco o conectivo, argumento, sempre buscando interligar argumentação e repertório sociocultural, para poder eu ter esse uso produtivo. Pode colocar o número da lei? Pode colocar só o número da lei, mas eu acho mais complicado vocês lembrarem o número da lei. Por exemplo, eu morro de dificuldade para decorar número, né? Aquelas leis lá, lei número 112, barra, não sei o quê, enfim, é um número enorme. Se tu lembrar o nome da lei, ou se tu lembrar do número, tu pode colocar. Só não vai errar esse número, porque se tu errar, terá um repertório ilegítimo. Tu acabou o quê? Se confundiu, então teu repertório vai ser desconsiderado. Então, eu acho mais fácil vocês colocarem
presente na Constituição brasileira. Mas se tu souberes, tiver certeza daquele número, do número daquele artigo, coloca o número. Como aqui, artigo 6º, né? É super fácil, é o que eu mais lembro, porque é o dia do meu aniversário, o número, dia 6. Então, perfeito. Mas tudo vai depender de como tu vai estruturar, como tu vai lembrar daquele número. Mas é importante tu colocar, principalmente, o nome da lei. Lei Maria da Penha, Lei de Crimes Ambientais, Lei de Crimes Virtuais, enfim. Tudo bem? Mais dúvidas? E é isso, gente. Se vocês tiverem dúvida no decorrer, quando a professora Vicky estiver falando e nós possamos acrescentar, podem perguntar, tá bom? Agora, deixa eu ver aqui. Maravilhosa, né? Estou ansiosa. Isso mesmo que eu tô... Também. Teve uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Sim, pode colocar. Conforme previsto pela Constituição Federal de 1988, todos são iguais perante a lei. Pode sim, porque depois interligar o tema, pode colocar. Só que lembrando, essa interligação ao tema vai ser feita por meio de conectivos, entendeu? Tu coloca o repertório depois do conectivo. Sob a perspectiva da Constituição Federal de 1988, todos são iguais perante a lei. Ponto. Nesse sentido, infelizmente, tal preceito não vem sendo garantido na sociedade odierna, visto que aí tu apresenta a problemática. Tudo bem? Vou só parar a apresentação aqui para a professora colocar o slide dela. Minhas irmãs, olha, eu aqui, ó, veio toda a lembrança, assim, de quando eu fiz redação. Esse negócio de lei, eu realmente... a minha sorte, né, em 2017, até fui pesquisar aqui enquanto vocês estavam falando, porque eu lembro que eu não lembrava o número da lei. Mas a prova trazia a lei, e lá embaixo, no finalzinho do texto, bem pequenininho, que apareceu o número da lei. Aí eu peguei de lá, porque, né, eu não lembrava o número. Tava lá no texto motivador, mas eu só usei o número da lei, gente, não usei nada além disso. Porque vocês já recomendaram, né? Aí, achei muito interessante, eu vou tentar, né, trazer uma grande contribuição para uma aula dessas que já foi assim, olha, muito, muito massa, assim, eu não sabia nem como vocês esmiuçavam, assim, eu sou da época da redação ainda, assim, eu fiz Enem a última vez há 4 anos, então, assim, olha, já estou um pouco velhinha, né, então a gente não está tão familiarizada com a forma que vocês constroem e ensinam redação hoje. Acho que eu não aprendi, né, redação dessa forma. Eu acho que no primeiro ano que eu passei a utilizar um outro tipo de referência, que não eram livros, e que era difícil para mim, porque eu não tinha domínio de livro na época, foi no meu primeiro ano, no último ano que eu fiz. Foi quando eu usei um filme pela primeira vez, né? Mas assim, eu fiz 5 vezes a prova e sempre tinha que tentar fazer alusão histórica, ou tentar trazer livro, porque eu não sabia, né, não me ensinavam que existiam outras possibilidades. E assim, eu acho que isso que vocês estão fazendo aqui, essas diferentes possibilidades de repertório é essencial, porque cada um vai ter o seu, né? Então a gente tem que saber utilizar de alguma forma. Assim, dentro dessa perspectiva que os professores me ensinaram, que eu aprendi muito, e aprendi até com eixo temático, destratores. Menina, acho a língua portuguesa uma coisa tão bonita, tão interessante. Acho isso daí eu estou apresentando a tela enquanto estou falando. Assim, acho magnífico, né? Porque minhas irmãs... Eita, o que foi que aconteceu? Não sei. Tá aparecendo a minha? Vocês conseguem me ouvir? Sim, dá para ouvir. Mudou-se tudo aqui. Mas vocês estão conseguindo ver minha tela?
eu não tô conseguindo ver se vocês conseguem ver minha tela. Tá. Agora, vocês conseguem ver minha... Vocês conseguem me ouvir normal, não sei se travou. E para mim parece que travou. Tá travado. Tá travado muito. Para ver se vai. Agora tá aparecendo, compartilhando a tela. Mas aí vocês conseguem me ouvir normalmente ainda? Com a tela aparecendo? Eu não consigo visualizar, para mim parece que está travando muito. Sim. Tá. Deixa eu ver se eu consigo trocar de roteador, então só para... Eu estou abrindo aqui de novo a apresentação. Eu não consigo ouvir, né, vocês. Alguém poderia só me confirmar. No caso, eu estou abrindo a apresentação e eu preciso só que alguém me confirme que está assistindo. Sim, Você ainda está travando muito. Dá para ver? Dá para me ver e dá para me ouvir tudo bem, que aí eu posso iniciar. Eu estou preocupada em vocês não estarem me ouvindo. E a tela está aparecendo, então tudo bem. Assim que aparecer, a gente... Tá, ok. Bom, aqui agora já eu acredito que esteja tudo bem. Aí eu já vou... Aqui a gente, como é uma questão introdutória, né, de onde é o aulão, como vocês puderam verificar, eu sou a professora Vicky Argolo, da equipe de Sociologia, e aí a gente vai tentar contribuir, né, na perspectiva sociológica com a redação, dentro do tema, né, que é a promoção do bem-estar social e a garantia de direitos dos indivíduos. Assim, quando eu pego o tema na perspectiva sociológica, eu olho para esse bem-estar social, eu tento, né, me distanciar da discussão do conceito, na questão, porque é um conceito que dentro da sociologia vocês vão ter muitos autores para discutir, a partir de autores que vão falar de liberalismo, a partir de autores que vão falar de uma perspectiva democrática. Então, assim, não vou me prender a isso e vou tentar me levar para a promoção desse bem-estar e para a garantia desses direitos. Por quê? Porque dentro da perspectiva da sociologia, que eu vou trazer para vocês um pouco, eu separo esse tema em 3 vertentes sociológicas. A primeira delas seria sobre a questão do Estado, e é o papel desse Estado, o que esse Estado vai funcionar, e levando em consideração esse Estado numa premissa democrática, porque o texto está falando sobre garantia de direitos, então, assim, e promoção, né, disso tudo. Então, esse Estado, ele é democrático, até porque a gente vai discutir isso ao longo da aula. Como vocês viram, o Enem, ele vai trazer uma questão social. E aí, esse Estado que é democrático, ele tem que garantir uma cidadania, e existe uma cidadania dentro das pessoas, e a questão dos direitos humanos, né, que é o que o próprio tema já diz para a gente. Eu acho que acredito que a sociologia vai contribuir com vocês muito nesse sentido, nesses 3 eixos, nesses 3 temas. Dentro da questão do Estado, como eu mencionei para vocês, o Estado ele vai ser algo que vai ser como a sociedade vai se constituir, em grupos, em organizações, e aí esse Estado ele vai ser reformulado ao longo de toda, né, a nossa historiografia
da sociedade, então, assim, os grupos familiares, os profissionais, a educação, a política, a religião, que vão ter objetivos em comum. E aí o Estado, né, nesses objetivos, eles vão ser caracterizados por ações que vão ser realizadas pelas pessoas e que vão ter essas finalidades em comum. Aí um exemplo que a gente poderia dizer disso é a questão de como a gente vai desenvolver e alcançar metas para ser melhor no trabalho. No Estado, né, levando em consideração, um Estado que preze esse desenvolvimento do trabalho, a ação dos indivíduos seriam voltadas para isso. Então, assim, o Estado, ele é a forma como esses indivíduos dentro do ambiente de trabalho iriam se organizar. Então, assim, o Estado, ele vai se apresentar como uma organização que vai ser denominada a partir de uma sociedade política. A sociedade política, a gente diferencia nesse sentido, porque é a partir do momento em que vão haver normas jurídicas que vão ser escritas. A gente viu com os professores a Constituição, né? E aí eu lembro que o Jailson, né? Jailson Lima, se eu não me engano, ao longo do que os professores anteriores vinham perguntando, ele mencionou que quando ele pega o tema, ele iria levar para o lado da Constituição. E aí, dentro da lógica do Estado, a Constituição Federal, um Código Civil, Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, todas essas normas jurídicas são aquilo que vai apresentar e aquilo que vai definir como esse Estado vai estar se organizando. E aí vai existir, né, também algo que é importante a gente falar quando discute Estado, que existe uma hierarquia entre as pessoas que estão governando e as pessoas que estão sendo, e os governados, né? E que os sujeitos têm que buscar esse bem público, né? A questão como a gente viu, né? A questão da saúde, a questão da educação, da justiça e da defesa nacional. Só que, assim, para a gente definir Estado, a gente tem que levar em consideração os 3 elementos que vão levar esse Estado existir, né? Como o Estado vai existir. Para um Estado existir, ele precisa de uma população, ele precisa de um território, ele precisa de um governo. Sem uma população para se organizar dentro de um espaço que é o território para poder criar-se o governo, não há Estado. E aí, por que a gente fala isso? Porque a partir da criação do Estado, vão existir essas normas jurídicas que vão definir, né, como esse Estado vai atuar dentro da sociedade e prezar por essa sociedade. Esse desenvolvimento dentro da sociedade, a gente parte para a questão da cidadania. A cidadania, para a sociologia, ela vai ser algo que tem ligação direta com você ser cidadão e o que você tem direito a partir de ser um cidadão. E aí, ser cidadão, né, é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, ter os direitos civis, poder participar, né, nas questões da sociedade, poder votar, poder ser votado, ter a questão dos direitos políticos, a questão dos direitos civis e políticos que vão, né, servir para que a gente possa ter essa segurança democrática, né, dos direitos e tudo mais, e aquilo que vai garantir a nossa participação dentro do coletivo. Então, a gente tem direito à educação, a gente tem direito a conseguir trabalhos justos, à saúde, a possuir uma velhice futuramente tranquila, porque a cidadania, para a gente, dentro da sociologia, ela vai ser construída, né, continuamente. Ela vai fazer parte de um processo que exigiu aquela organização, que vai exigir uma intervenção social das pessoas e dos grupos dos movimentos sociais. Por que eu menciono isso dentro da sociologia? Porque nenhum direito que a gente tem hoje foi dado de graça. Então é importante a gente entender, pelo menos a sociologia leva isso em consideração, de que os direitos que são pensados para a população são direitos que demandam de pautas sociais. E muitas das vezes são reivindicados por grupos e movimentos. E são constituídos direitos novos, ao mesmo tempo que vamos pedir que alguns direitos que já existem sejam cumpridos. Por exemplo, o professor falou sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela vem de uma demanda, ela vem de uma reivindicação de um grupo de mulheres que passa por situações de violência. É necessário que a gente cumpra o direito dessas pessoas terem a sua vida, a sua liberdade, a sua igualdade, ao mesmo tempo em que se exige que exista uma demanda específica para tratar essa violência. Então, a gente está exigindo que o direito anterior seja garantido e a gente está exigindo que um novo direito, uma nova forma, seja também constituída.
E aí esse conceito de cidadania, ele deve muito a essas lutas sociais que vão ser asseguradas, né, a partir dos direitos dos indivíduos. E dentro dessa questão dos direitos, que a gente parte para os direitos humanos. Na sociologia, quando a gente vai trabalhar direito, a gente vai trabalhar direitos em diversas instâncias. A gente vai falar num direito ligado a uma sociedade civil, a gente vai falar sobre um direito ligado à movimentação política, um direito social, e os direitos humanos, ele vai ser o quê? Os direitos humanos, ele é o que vai englobar tudo. Assim, logo de início eu trago uma citação para vocês, né, que é da Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, que é a ONU, em 1948, que, como os professores falaram, já pode servir também para vocês como um repertório, que nessa Constituição, né, nessa Declaração Universal de Direitos, a ONU vai dizer que todos os seres humanos, eles nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Eles são dotados de razão e de consciência, devem agir uns para os outros em espírito de fraternidade. Ou seja, nós todos, ao nascer, temos a garantia de sermos dignos e de termos os nossos direitos garantidos. E isso através de uma racionalidade, de uma consciência que a gente vai ter ao longo da nossa vida. E quando se fala em agir em relação à fraternidade, é de que, de uma certa forma, a gente vai ter que lutar para que todo mundo tenha esses direitos garantidos, já que eles são universais. E, assim, os direitos humanos são os direitos de liberdade básicos que vão ser garantidos para todos os seres humanos. Aí a gente entra na problemática, né, de que, de fato, a gente sabe que não são garantidos para todos. Mas lá no papel, lá na legislação, acho que eu também sou uma pessoa que eu gosto bastante dessa premissa que a gente discute dentro dentro do que a gente vai ver, que vai meio que o que é lei, o que é norma, o que é artigo, o que é inciso, o que é estatuto, o que é regimento. Lá nessas normativas, a gente tem uma coisa dizendo o que acontece na prática é algo que vai ser diferente. E aí, o que essa diferenciação acontece é o que a gente da sociologia vai se questionar, vai refletir, vai direcionar nossas análises, nossas inquietações para construir, né, problemáticas. Quando a gente está falando sobre a prova do Enem ela é uma prova de conteúdo, mas a gente costuma, pelo menos assim, dentro da sociologia, a gente costuma dizer que ela é uma prova que exige de vocês uma leitura social também. Porque, assim, o tema da redação que a gente vai receber no domingo é um tema que, com certeza, tem alguma problemática social por trás. Existe uma problemática, no passado, por exemplo, que se discutia sobre acesso. Então, existe uma problemática sobre a questão de democratizar, questão de acessibilidade, questão financeira, questão cultural. Então, assim, todas essas questões são discussões que a gente vai ter dentro da sociologia. E aí, dentro desses direitos humanos, que é o que é a premissa do que a gente está estudando aqui, a gente está falando sobre algo que engloba todos os demais direitos. Ou seja, quando a gente se fala de direito civil, sobre ir e vir em espaços diferentes, sobre ter liberdade de expressão, liberdade para ser quem a gente decidir ser, ou os nossos direitos políticos, sobre as nossas manifestações individuais, sobre como a gente vai se organizar politicamente, como a gente vai atuar dentro do espaço político de reivindicações, os nossos direitos sociais que vão estar ligados às nossas necessidades básicas, como a questão da saúde, saneamento, educação. Todas essas questões vão ser expandidas a uma dimensão de noção de direito mais amplo quando se trata na questão de definir isso como um direito fundamental do ser humano. Os direitos humanos, eles vão ser o que vai servir para a gente englobar tudo o que deve ser garantido para as pessoas. Não porque foi uma coisa assim que, vamos doar, vamos ser uma sociedade que vive em harmonia e vamos tentar lutar por igualdade e tudo mais. Não, mas porque é o mínimo que deve ser feito para que a gente parta, né, de uma sociedade assim mais que tenha uma equidade mais interessante futuramente, a partir das reivindicações sociais também, porque a gente sabe que na prática não é o que está acontecendo. Dentro disso, né, a gente fala que os direitos humanos, né, sem eles as pessoas não vão conseguir existir e não vão ser capazes nem de se desenvolver, de poder participar plenamente do que é viver, né? Porque a gente fala sobre direito à vida, a gente fala sobre liberdade, a gente fala sobre igualdade, de direitos e oportunidades,
de ser reconhecido e tratado como um ser humano, independentemente dos recortes que vão existir. Então, a gente está falando de nacionalidade, de gênero, de idade, de origem social, de cor da pele, etnia, de faculdades físicas ou mentais, questões de antecedentes criminais, doenças ou qualquer outra característica que seja parte da vida dessas pessoas. Por quê? Porque se a gente não engloba e não garante esses direitos para todas as pessoas, independentemente das suas origens sociais, nós não estamos, né, de fato, promovendo o que a Declaração Universal dos Direitos Humanos vai dizer. Assim, a gente fala de Constituição, a gente fala de lei, a gente fala de regras, mas, assim, existe uma coisa que vai guiar todas elas, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz vai dar base para que cada nação, cada país pense as suas próprias constituições. Então, assim, garantir que a dignidade, que a humanidade seja vivida na forma plena é algo que a gente precisa, né, reivindicar. E, assim, como a gente sabe que é o que não está acontecendo, é o que a gente vai problematizar e argumentar dentro da prova. E, assim, eu trago para vocês algumas questões, porque no costume que a gente já tinha em sala de aula, algumas sugestões de como a gente pode associar isso de alguma forma com outras referências. Assim, além da citação anterior, que é da própria Declaração dos Direitos Humanos, que é de 1948, eu trago para vocês, que eu já descobri que se chama repertório, então poderia colocar repertório em vez de sugestões, que é uma música da Carol Conká, que é Bate a Poeira, onde ela fala sobre a gente ser o que a gente tiver que ser o que quiser ser, né, independentemente da gente ser negro, branco, rico, pobre, que nós somos todos iguais, né, que a gente sente calor, alegria e tudo mais. Então, assim, é algo que a gente pode estar utilizando de alguma forma dentro do texto. Eu trago também um livro, que é de cultura, né, cultura pop, assim, né, que é Harry Potter, Cálice de Fogo, algo que nos filmes não tem, que é a problematização que a Hermione faz nesse livro sobre fundar uma entidade, né, vocês podem entender assim, uma entidade ou um movimento ou uma organização que é de apoio à libertação dos elfos domésticos. Essa foi traduzida dessa forma, se chama FALE, e essa é uma fundação que vai ser iniciada por ela, que vai buscar melhorias nas condições de direitos, né, da questão do trabalho que os elfos têm dentro desse mundo mágico. Aí aqui, o que acontece? Quando eu falo da música da Carol Conká, eu estou trazendo para vocês que dentro da música ela está falando sobre algo que está garantido dentro da Constituição dos Direitos, né, de como eu vou poder ir e vir, de como eu vou poder ser livre, independentemente da minha origem, independentemente da minha ancestralidade e da minha expressão. E quando eu trago o livro, essa parte do livro para vocês, eu estou trazendo uma questão de que também fala sobre uma liberdade, uma igualdade, mas estou falando também de luta social, de reivindicação. É um contraponto de que a gente entende que esses direitos eles só vão ser garantidos também e repensados a partir de reivindicações. E aí eu finalizo, né, pelo menos não finalizar, né, que a gente já vai conversar um pouco, eu trago uma figura, né, que a gente conhece dentro da sociologia com bastante contato, que é a Mafalda. Eu arrisco dizer que vocês podem até encontrar alguma charge dela dentro da prova esse ano, que é falando sobre Basta, né, no movimento de reivindicação. Eu vi a Júlia falando que ela está com 2 incômodos, o Enem e o Inominável, né, do ex-presidente que está aí. E aí a gente entender essas questões quanto questões de lutas sociais, né, é algo que a sociologia, né, eu espero que a sociologia dê para vocês, além dessa visão, né, assim, conceitual, de compreender que existe uma instituição, que é o Estado, e que essa instituição ela deve garantir cidadania e deve garantir o direito para as pessoas, mas que, ao mesmo tempo, os indivíduos dentro dessa sociedade, eles têm participação nesse processo. Então, assim, lutar, gritar, reivindicar, não é à toa, é necessário. E acho que a sociologia, né, a gente discute isso muito dentro de texto, dentro de registro, mas eu tento levar isso para além do material, né, escrito, eu tento levar isso para a vida.
E eu acho que levar isso para o espaço de campo de discussão é algo de muita importância e eu espero estar contribuindo com vocês de alguma forma. Aí eu vou interromper porque eu acho que foi a apresentação que trava um pouco o meu computador e a gente pode abrir para um diálogo, não sei vocês. Eu queria iniciar, adorei. Vamos lá. Eu percebi muito, né, Vicky, que, assim, usando já outras palavras, né, que essa construção histórica, sociológica que tu trouxe, ela acabou nos dando um tapa, né, tipo, olha, acorda que eu tenho que me valorizar enquanto ser humano, né, eu preciso ter essa postura de valorização de dignidade humana, né, então, eu percebi, assim, que essas histórias que tu veio trazendo desde o início, né, de quando a gente não tinha essa postura, né, política, social, então até hoje, isso é super importante, né? Adorei. Menina, eu lembro assim, porque assim, se a gente estivesse numa aula assim, que a gente fosse aprofundar a discussão, a gente iria refletir sobre a nossa maior referência assim, de democracia, que seria discutir um pouco sobre a Grécia. E aí, a partir de discutir a democracia lá na Grécia, de que ela era garantida para homens de 21 anos, que eram filhos de gregos, que eram detentores de escravos de guerra e tudo mais, assim, que era uma democracia, né, participativa dentro, mais seletiva. E aí a cidadania que ia ser gerada para essas pessoas é outra, do que é completamente diferente do que a gente vê hoje, quanto a partir de uma questão que é universal. E assim, a própria origem da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Da onde ela surge? Ela surge de um movimento pós-guerra. A história é muito importante para a gente compreender todas as nossas lutas sociais, porque o movimento pós-guerra o que acontece na guerra? Há uma dizimação de pessoas que não são de uma raça ariana. A gente mata judeu, mata latino, mata pessoas negras, mata pessoas de etnias que não são da etnias ditas quanto superiores, e isso para a história carrega muito peso. E assim, da sociologia, a gente vai olhar para o fenômeno, mas a gente vai olhar para a estrutura, a gente vai olhar para a instituição. Então, assim, quando eu olho para a problemática, eu olho para quem tem que garantir que essa problemática não aconteça. E, ao mesmo tempo, eu olho para o corpo de pessoas que têm a capacidade e o poder de fazer reivindicações. Então, eu consigo entender que a gente vive isso, né, de diferentes formas, mas o meu direcionamento, né, quanto cientista social, ele vai para isso, ele vai para a estrutura, ele vai para o grupo. Ele vai para a lei, né, porque ela é uma lei, ela é do Estado, mas assim, a estrutura, né, a instituição é o que mais me incomoda. É bizarro, assim. Gente, acho que a Vicky chegou aonde eu ia chegar também, inclusive, até anotei aqui só para eu não esquecer, que é a questão das lutas sociais, né? Porque como que nós vamos garantir esses nossos direitos básicos, né? Esses direitos que estão ali, como a gente viu, dentro da Constituição, se nós não lutarmos, né? Para que eles aconteçam. Então, ela falou tudo. Vocês têm alguma contribuição aí com a professora? Essa aula maravilhosa. Rai, tem alguma coisa para falar? Tenho duas, na verdade. A primeira, né, parabenizar, carrega perfeito os conceitos que a professora trouxe, gente. Quando ela fala a questão da cidadania, o que é ser cidadão? É ter direitos em uma sociedade. Então, quando tu falas da promoção do bem-estar social e a garantia dos direitos dos indivíduos, se esses direitos não estão sendo garantidos, a questão de ser cidadão está sendo ferida na sociedade. Então, tu poderias argumentar sobre isso na tua redação. Outra questão que eu achei muito legal, que a professora trouxe, uma música da Carol Conká. Eu posso utilizar música como repertório? Respondam aí, sim ou não? É claro que sim. Sim. Perfeito, gente, quando tu trazes uma música para dentro do teu texto como repertório sociocultural, fica muito interessante, porque mostra que tu tens domínio daquele assunto, daquele tema que aparece para ti na prova. Então, se tu colocares uma música, um trechinho da música, como a professora mostrou, fica bem interessante. Então, eu posso sim colocar uma música como repertório. Vocês podem até notar o repertório que a professora trouxe, o trecho da música da Carol Conká. É muito interessante tu trazeres esses diferentes repertórios para a tua redação. Por quê?
tu sai do comum, do usual. Tu mostra para o teu corretor que tu compreendeu, que tu tem uma bagagem sociocultural, tu tens o teu conhecimento de mundo, então fica muito legal. Trazer a questão dos direitos humanos para o teu texto, fica perfeito. Perguntas? E algo que eu não trouxe, né? Porque eu lembro que eu não essas coisas eu não fazia. Isso foi uma proposta, inclusive uma menção, né, da professora Eduarda, que é uma outra professora de sociologia. Quando a gente retornou no segundo semestre, ela propôs que a gente já começasse a cada assunto que a gente viesse trazer em sala de aula, a gente já trouxesse algumas referências de filme, de música, de série, de livro, e aí a gente sempre finalizava as aulas de sociologia colocando. Assim, eu não quis colocar livro a essa altura, porque não tem tempo de eu ler um livro. Eu não consigo, não sei vocês, eu não conseguiria ler um livro daqui para domingo para fazer a prova, mas uma música eu consigo ouvir. Eu trouxe uma parte, assim, de livro, né, que não é o livro inteiro, é só uma movimentação que acontece dentro do livro, que é ignorado, inclusive, no filme, mas que a gente, se tu joga no Google, tu vai encontrar também, tu consegue construir. E a própria declaração, assim, que ela é de acesso público, e ela é universal. Então, assim, se tu coloca que existe uma Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 pela ONU, é inquestionável. Aí tu entra, né, que não tem como tu falar que tu tirou, não, tá lá, em 1948 eles definiram, não estão inventando, tá lá dentro deles, e aí serve, tentei trazer nesse sentido, porque quando a gente vinha conversando, né, de como contribuir com vocês, porque a sociologia é uma questão muito pessoal para mim, que é diferente de escrever e de visualizar. O que eu visualizo não é necessariamente como eu vou escrever, mas eu achei muito interessante o tema que foi proposto, de que parte da sociologia eu poderia trabalhar, né, com esse tema. Poderia trabalhar, a gente trabalhando cidadania, poderia trabalhar justamente como tu falaste agora, de que não só a cidadania, mas de que tá havendo uma falha, né, dentro dela. Então, se há uma falha, então a gente não está garantido justamente o que eles pedem lá na proposta de intervenção, que é a garantia dos direitos humanos. Sim. E aí, eu pensando nisso agora que tu falaste, eu fico assim, gente, porque é isso, eu acho que o tema é muito sobre isso, assim, acho que todos os temas que virão, eu fiz 5 temas, assim, todos eles davam para eu levar nesse sentido, não tinha essa mentalidade, né, na época, mas hoje eu consigo ver que todos os temas eu conseguiria trabalhar com esses sentidos. Alguma dúvida, gente? Os últimos minutos para tirar aquela dúvida que está guardada lá. Fiquem sem vergonhas. Tem 29 pessoas aqui conosco agora. Tenho certeza que tem gente com dúvida. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Começando. Eu me chamo Gesias. Eu estava vendo, muitas pessoas estavam comentando sobre ir para esse Enem com uma redação que pronta. O que vocês sugerem? Você acha que é uma boa em relação a isso? Porque muitas pessoas, assim, são poucas pessoas que realmente acertam o tema da redação. E ir com uma redação assim praticamente pronta seria uma boa? Posso responder? Vai que eu complemento. Olha, primeiro, assim, existem professores, né, que trabalham com modelo de redação pronta, mas eu acredito que quando tu ensina o teu aluno por meio de um modelo de redação, tu começa por isso, aí tu coloca esse conectivo, depois tu só encaixa aqui o tema, aí ele já vai dar um modelo pronto. Isso não faz com que o aluno reflita criticamente sobre o tema. O aluno, ele não desenvolve, de certa forma, um senso crítico quando o professor ensina o aluno apenas a encaixar palavras em um modelo pronto. E lembrando que nós, professores, nós não sabemos qual tema vai aparecer. Então, tu ires com o modelo pronto de redação é meio arriscado, porque já pensou se vem um tema assim que não dá para te encaixar essas palavrinhas que o professor te ensinou a encaixar? Aí fica bem complicado. Por isso que eu ensino... Todos nós da equipe de linguagem, né, ensinamos nossos alunos a pensar, a refletir criticamente, ensinamos vocês a analisar, a saber como constrói os parágrafos, qual a estrutura do texto, como é a minha introdução.
contextualizo, depois apresento o tema, depois apresento os argumentos e a tese. Meu desenvolvimento, tópico frasal, repertório e argumentação. Proposta de intervenção, retomo a tese, posteriormente faço o quê? Apresento meus elementos da proposta. Agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. E, por último, meu desfecho. Mas tu ires com o modelo pronto é meio arriscado, porque ninguém sabe qual é o tema. Nós sabemos os eixos temáticos, mas não qual é o tema. Então, é melhor tu fazer o quê? Que eu acredito que tu sabe já, né? A estrutura do texto dissertativo argumentativo. Entendeu? Entendi. Além do fato de que esse enquadramento, esse modelo, ele leva muito para o senso comum, né? Que é o que o Enem ele não quer ver dentro da redação, ele quer ver algo diferenciado, né? Por exemplo, esses repertórios aqui que a professora Vicky está trazendo, que o professor Raison está trazendo, que eu estou trazendo, tu pode usar perfeitamente em outros temas de redação, entendeu? Então, quando tu tem assim quando tu tem um arcabouço, né, de possibilidades, tu consegue discorrer sobre diversos temas. Tu não precisa necessariamente levar um modelo pronto, entendeu? Porque já pensou se 5 alunos levam o mesmo modelo pronto de redação, aí eu levei o mesmo modelo da Lili, o teu corretor ia pegar e falar o quê? Cópia, plágio. Não sei como os dois plagiaram, né? Mas tá tudo repetido, a mesma estrutura, o mesmo repertório, as mesmas palavras, todos os dois começaram com a letra A lá na introdução, terminaram igualzinho, todas as palavras iguais, então a redação já seria anulada. Por quê? Por plágio, cópia. Entendeu? Tem uma outra observação que eu lembrei com essa pergunta que eu esqueci o nome dele. Ele falou algo assim que me fez lembrar de uma pergunta que uma aluna me fez uma vez, que ela falou assim: poxa, professora, mas eu falei para ela que dentro da redação também tem as tuas impressões pessoais, né? A gente fala assim, o texto é dissertativo argumentativo. A gente fala, eu não posso, o texto tem que ser impessoal, o texto tem que... Mas mesmo assim, isso não tira o fato de que o texto, ele tem as tuas impressões, entendeu? Claro, de maneira impessoal, né? Tem a tua imparcialidade ali, tu não pode te incluir dentro da redação, mas isso não tira o fato de que o teu texto, ele tem as tuas impressões pessoais. Então, se tu levas, por exemplo, o modelo pronto, aí o Rai também leva o modelo pronto, isso acaba futindo isso, né? Isso vai se tornar óbvio para o corretor, né? E ele vai entender que, com certeza, aquilo é um plágio, enfim, tu copiou de algum lugar, entendeu? Então, o fato da tua redação ela ser um modelo dissertativo argumentativo, onde, claro, tu não vai te incluir dentro da redação, mas isso não tira o fato de que a tua redação ela tem tuas impressões pessoais, tá? De maneira indireta, mas ela tem, né? Eu penso de uma determinada forma sobre os direitos dos indivíduos. O Rai pensa de uma outra forma. Mas a gente vai colocar isso de maneiras divergentes, de maneiras diferentes dentro da redação, entendeu? Então, usar um modelo pronto não é recomendado. Acho que eu posso fazer só um complemento também. O que a professora Liliane está falando, assim, sobre as suas impressões, a gente vai trabalhar na sociologia de que não tem como tu fazer um texto sem ter uma intenção. Então, cada um de vocês vai ter uma intenção naquilo que vocês forem decidir como linha argumentativa. E aí, vocês não vão dizer assim, eu penso isso sobre o assunto, porque não é o que o texto vai pedir. Mas a intenção que vocês têm com o texto é algo que, quando a gente sente, pelo menos eu, quando leio textos de alguns autores, eu consigo identificar qual é a intenção dele, o que ele está realmente querendo me passar, o que ele realmente identifica como um problema, o que ele realmente quer que eu veja como um problema e o que eu preciso para argumentar, é muito interessante do que eu pegar um texto assim que é comum, que é repetitivo, que é redundante algumas vezes. Não sei, eu nem sou corretora, eu tô falando de texto que eu leio assim na minha vida, não é um texto numa redação, eu tô falando de texto assim, que eu li de alguns autores e tudo mais. Mas eu acredito que para eles que vão corrigir a prova de vocês, ter esse texto que dá uma outra perspectiva de intenção, é mais interessante do que eu ler um texto que é repetitivo, que eu vou ler uma mesma fórmula em 20 redações diferentes. Aí é aquele texto que eu já vou ler assim, eu vou colocar numa pilha diferente, porque esse texto tá diferente, então eu já coloco ele num patamar diferente dos outros. Pelo menos eu acho que é isso que eles vão fazer na hora de corrigir a redação.
Gente, levem isso para a vida, que a professora Vicky falou. Todo texto ele tem uma intencionalidade, exatamente isso. Até quando eu estou verbalizando esse texto, eu procuro falar ele, procuro passar essa mensagem com alguma intenção, tá? Então, levem isso com vocês, perfeito. Alguém? A Vitória tá falando kkk, meu Deus. Que foi, Vitória? Mais alguma dúvida? Ou nada? Mais alguma dúvida? Gente, tem muito espaço aqui para pergunta, né? A gente tem tempo para pergunta. Gente, eu adoro quando vocês perguntam. Pode perguntar o que vocês quiserem sobre redação. É bom pontuar que é sobre a redação. As outras perguntas a gente deixa para depois que não estiver gravando nada. E a gente pode ver. Mas aí. Nada. Posso começar a chamar pelos nomes aqui? Olha, a pergunta veio. Ai, a pergunta que eu esperava. O que é ruim para garantir uma boa nota na redação? Égua. Ao mesmo tempo que essa pergunta é complexa, ela é fácil. Porque eu vou iniciar, tá, Raí? Depois tem complemento. Assim, eu acho assim, dentro de tudo que a gente estudou, eu acho mais fácil você não levar essa ideia, eu acho mais fácil você levar a ideia do que eu posso colocar na redação do que de que eu não posso fazer na redação, porque eu acho que fica mais fácil para vocês. Dentro de tudo aquilo que a gente discutiu, desde o início, para quem está desde o início do cursinho, das primeiras aulas do cursinho alternativo até hoje, eu acho muito mais fácil você levar com você aquilo que a gente pode fazer, né? Aquilo que é possível fazer dentro da redação, do que aquilo que não é possível. Porque se a gente for começar a iniciar, né, falando sobre o que não pode fazer, tu vai acabar, meu Deus, não pode, eu vou me privar de escrever, vou me privar de muitas coisas. Eu acho mais fácil você levar tudo aquilo que a gente estudou até hoje, né? Mas, assim, se eu pudesse te responder, o que seria bom evitar para garantir uma boa nota na redação, eu acho que eu vou puxar assim para o lado do nosso tema de hoje, né? Muito a ver com a professora Vicky, muito a ver também dentro daquilo de não ferir os direitos humanos, né? Porque em qualquer tema que tu fores utilizar, tu de forma alguma vai ferir os direitos humanos, né? Independentemente de tu esquecer, professora, eu esqueci a fórmula de redação, não sei mais, eu não sei o que é tese, eu esqueci o teólogo lá, o filósofo, o sociólogo, eu esqueci tudo. Mas eu sei que eu não devo ferir jamais com os direitos humanos, então acho que tu pode levar essa mensagem contigo, sabe? Porque é importante, porque o Exame Nacional do Ensino Médio, ele acho que, pelo menos é o que eu entendo, ele preza por isso, entendeu? De maneira alguma eu posso censurar alguém, eu posso ferir alguém, nada que saia da nossa Constituição, né? Então, eu te diria isso. Outra coisa que tu tens que evitar para garantir uma nota boa na tua redação, né, em relação à norma padrão, que é a competência 1 do Enem, que eu acredito que é uma das que mais vocês têm dificuldade. Evitar linguagem formal, nada de colocar pra, VC, tá, atentar a isso, a escolha o vocabulário de vocês, ter cuidado ao utilizar vírgula. Por exemplo, o governo, vírgula, deve fazer campanhas. Tá certa essa minha construção ou não? O governo, vírgula, deve fazer campanhas. Tá certa essa minha construção? Por quê? Por que, Vicky? Vitória Brito está falando que não. Por que está errada a minha construção sintática? Quem se arrisca? Eu pago um lanche na UEPA. Esse ano, quando sair o resultado do listão, né, que vocês estiverem andando lá pelo corredor e me encontrarem, pode cobrar o lanche. Por quê? Então eu vou responder. Por conta do sujeito?
Perfeito, porque eu estou separando sujeito e predicado. O governo, vírgula, deve. Essa vírgula não pode estar aí, separando sujeito e predicado, assim como não posso separar sujeito, verbo, né, que é meu predicado, e complemento. Não tem vírgula entre eles. O sujeito diz que o governo deve promover campanhas, sem vírgula. Então, atente à colocação da vírgula e ao uso da crase, que é o mais que você tem mais desvios. Acesso à saúde. Acesso é uma palavra o quê? Transitiva, que pede uma preposição. Saúde, substantivo o quê? Feminino, então ocorre a crase. Tudo bem? Perfeito. Mais alguma pergunta? Gente, se eu fosse vocês, eu explorava essa professora Vicky, viu? Porque o que ela tem de repertório guardado nessa cabecinha dela... Uma pergunta aqui. Então, não deve vírgula nem depois do deve? Não, porque eu tenho meu complemento. O governo deve. Deve o quê? Promover campanhas. Governo sujeito deve. Meu verbo, promover campanhas, meu complemento. Então, não posso nunca separar predicado de complemento. Lembrando, falando de vírgula agora, toda vez que tu fores apresentar o teu meio lá na tua proposta, ele vai entre vírgulas, porque é o meu aposto. O governo deve promover campanhas, vírgula, por meio de recursos governamentais, vírgula, com a finalidade disso e disso e disso. E o detalhamento que tu acrescentas. Por meio, sempre entre vírgulas. Tudo bem? Falando de proposta de intervenção, vocês têm alguma dúvida com relação à proposta de intervenção? Ficou claro para vocês? Ai, gente, se eu fosse vocês, eu prestava muita atenção nisso aqui, porque eu não sabia, eu não... Acho que das competências, eu fui para a prova, né, do Enem confiando na redação, porque eu acho que eu sou igual o professor Raílson, né? Eu não sabia nada de matemática. Nunca fui muito... Eu era boa de matemática quando eu era criancinha, né? Que era... Chegou as expressões lá que tu tinha que primeiro fazer multiplicação, divisão, depois não sei o que mais, aí eu já me perdi toda. Negócio de MMC, essas coisas estranhas, raiz quadrada, tudo isso aí eu parei. Botava para fazer um mais 2, 3 mais 3, sabia. Aí quando a gente entrou em contato com a física, com a biologia, com a química, eu falei assim, gente, isso aqui não é para mim, não consigo entender. E aí eu fui confiando nas ciências humanas e na redação para a prova. Só que eu sempre tive dificuldade em fazer intervenção, porque eu não sabia, por exemplo, aí você já pode até ser uma dúvida, já que pode ser de algum deles, mas que eles não estejam à vontade ou com vergonha. Eu não sabia, por exemplo, como é que ela deve agir de fato, né? Como eu devo construir a partir assim, quem vai fazer? Eu sei que tem que ser alguém que vai fazer, como vai fazer, né? E para que aquilo tem que ser feito. Então, assim, eu não sabia elaborar. Tanto que eu lembro que a competência que eu mais perdi a ponto era na hora de elaborar uma proposta. Eu conseguia argumentar, conseguia misturar referências de outros espaços, mas não sabia como corrigir o problema. Para mim é muito problemático, né? A gente exigir que os alunos resolvam um problema que nem o Estado está resolvendo. Mas mesmo assim, é o que o texto está pedindo da gente, né? Que a gente apresente uma proposta disso aí. Acho que vocês poderiam até falar um pouco melhor, porque acho que com certeza alguém está com essa mesma dúvida que eu tinha quando eu fazia a prova. Só não está com eu sempre digo para eles que quem somos nós, né? Assim, todos nós juntos temos uma força, mas quem somos nós para tentar, né, solucionar de maneira prática esse determinado problema? Mas eu sempre falo para eles pensarem assim no máximo, sabe? Numa proposta execuível. Eu não vou formular uma proposta que não seja possível de fazer, né? Eu sempre preciso pensar em algo assim que possa ser realizado. E dentro dessa pergunta da professora Vicky, quem é que pode responder para ela aí os elementos da proposta de intervenção?
que o Hailson falou, que eu falei, Luene falou e todos os outros professores de redação também mencionaram. Quem é que pode responder? Ação, Ação, agente, meio, modo e Detalhamento. finalidade. Isso aí. E tem que detalhar uma dessas. Perfeito, muito bem. Só lembrando que tu tens que ter algumas palavrinhas chaves para marcar cada elemento desse. O agente, tu não tem uma palavra para marcar ele. Por quê? O teu agente tem que ser um ator social. Só não vão colocar agente genérico, como alguns, deixa eu ver o que mais, uma parte. Não, sempre tem que ser um agente bem definitivo. O governo, seja os ministérios, a família, enfim. Só cuidado com a gente, por exemplo, se a minha redação eu critico a família, aí lá na proposta tu coloca a família como agente, então o teu corretor já vai ver o quê? Uma incoerência textual. Se a família causa o problema, como ela vai resolver o problema? Como ela vai ser o meu agente? Então, cuidado com isso. Ação, o meio, sempre marquem o meio por meio de palavrinhas como por meio, via, por intermédio, não usem através. Por quê? Através causa ambiguidade no teu texto. Através significa atravessar algo. Então, usem por meio, via, por intermédio. A finalidade, marque com a palavrinha. Com o fito, com o objetivo, com o intuito, com a finalidade, a fim de. E o teu detalhamento, tu vai escolher um desses 4 elementos para detalhar. Aí tu já garante 200 pontos na competência 5. Perfeito? E só se garantir nas outras competências. As competências mais fáceis de tu alcançar os 200 pontos é a 5 e a 4, que a 4 é tu lembrar dos mecanismos linguísticos. A mais complicadinho um pouquinho é a competência 1. Por quê? Ela trata de regras gramaticais. Aí, às vezes, tu esquece uma vírgula, uma crase, aí já vão sendo pontinhos descontados. Então, tem que ter atenção a isso quando tu fores escrever. Tá bom? eu nunca consegui fechar a 4, mas esse ano vai, pode ter certeza. Ainda em relação à proposta de intervenção, algo que alguns professores tratam em relação à retomada da citação. Se eu não fizer ela, é meio que não perde nada. Tu não perde nada se tu não fizeres a retomada da citação. Só que tu és a minha aluna nota 1000 ou que vai se aproximar da nota 1000. Então, eu quero que tu faças a retomada da citação. Como é que eu faço a retomada da citação? Posso colocar assim, dessa forma, desse modo, assim, vírgula. Poder-se-á. Olha só essa mesóclise que tu podes utilizar, porque eu não dei acho que eu não dei essa aula para vocês. Poder-se-á, observar-se-á, observar-se-ia, enfim, existem vários mesóclises que tu pode colocar de forma que vai fazer o quê? Indicar um futuro, que essa atuação que tu apresentou será benéfica futuramente. Poder-se-á garantir uma sociedade justa como aquela cumprindo com os parâmetros apresentados na Constituição Brasileira, apresentados na Carta Magna. Supondo-se que tu já mencionou a Carta Magna lá na tua introdução, tu está fazendo o quê? Retomando. Mas fica muito bonito quando tu retoma o teu repertório. Tenta fazer. Se tu não conseguir, tu tira. Mas se tu conseguir tu ler, ficar legal, deixa lá, porque eu tenho certeza que o teu corretor vai gostar. Tá bom? A maioria das redações, nota 1000, inclusive, tem essa retomada aí da introdução dentro da proposta de intervenção. Menina, fiquei toda arrepiada, os negócios de poder-se-á, menino. Meu Poder-se-ia. Gente, português é muito bonito, gente. Não domino ainda a linguagem assim, neste nível, assim. A vez ou outra que sai, quando sai, eu fico assim, meu Deus, fui eu que escrevi isso aqui. Saiu de mim, isso aqui é muito... que às vezes eu fico assim, gente, tem muita palavra... Ontem o professor foi falar tal de espúrio. Falou assim, gente, o que é espúrio? Aí uma palavra bonita, aí assim, eu ia usar o quê? Adulterado, né? Que é comum. Mas ele veio com espúrio logo. Eu falei assim, gente, nem sabia que era essa palavra. Fui lá no Google pesquisar para ver se eu estava entendendo o que ele estava falando. Mas enfim.
Que significa quebra do paralelismo sintático. Por exemplo, tu vai construir a tua tese. Esse problema persiste devido. Devido é uma palavra o quê? É uma locução conjuntiva. Logo, tu vais precisar usar a crase se vier uma palavra feminina. Devido à falta de leis. Aí tu vai colocar a crase, devido à falta de leis. E devido à ausência de medidas assistencialistas. Devido a algo ou alguma coisa. O que é a quebra do paralelismo? Quando tu não coloca essa crase duas vezes, devido a isso e devido àquilo. Tem alunos que colocam só devido à falta de leis e medidas assistencialistas. Nesse caso, houve a quebra do paralelismo sintático. Paralelismo é a repetição da mesma estrutura. Se eu usei o devido para relacionar ao meu primeiro argumento, eu tenho que relacionar ele também ao segundo. Você entendeu? É meio complicadinho assim explicar sem poder escrever. Escrever no quadro. É isso que é a quebra do paralelismo. Toda vez que tu esquece de repetir a mesma estrutura sintática. Tirem todas as dúvidas de vocês agora, gente, porque o paralelismo sintático, ele tira... Ainda não entendeu? Vou tentar escrever aqui, gente, não sei se vai dar certo. Olhem só a minha primeira frase. Devido à falta de leis e devido à ausência de medidas. Medidas alguma coisa. Aí, o meu paralelismo está correto. Por quê? Eu estou apresentando aqui as duas crases, devido a e devido a. No meu segundo exemplo, devido à falta de leis e ausência de medidas. O que eu fiz? Eu omiti a minha crase. E eu não posso fazer isso, senão eu quebro com o meu paralelismo sintático. Ou seja, eu acabo não repetindo a mesma estrutura sintática. Devido à falta de leis e devido à ausência de medidas. Isso é o paralelismo sintático. Entendeu agora? Agora eu que fiquei com dúvida. Mas assim, isso vale só para a crase ou vale também para quando eu quero fazer por exemplo, na questão de concordância? Digamos que eu falo assim, porque acontecem com azul, amarelo, tipo azul, vírgula, amarelo, com azul, amarelo e a rosa. Tipo, é isso também ou eu fiquei perdido? Eu fugi. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. O paralelismo, ele ocorre normalmente só com a crase. Por exemplo, se eu substituísse esse a aqui pela preposição ao, ocorre com a crase e com as preposições, devido à falta de leis e devido ao mau funcionamento público. Aí eu tive a repetição do quê? Da minha preposição e do devido. Normalmente ele vai ocorrer só com a crase, normalmente. O nome de instituições deve ser sempre escrito com letras maiúsculas? Normalmente é com letra maiúscula, porque já que é uma instituição, por exemplo, ver uma instituição aqui, uma universidade, colocar IFPA, primeiro que é uma sigla, né? Normalmente as instituições, elas são nomeadas por sigla, então essa sigla vai ser em maiúsculo, sim. Aí depois tu coloca o que significa por extenso entre parênteses, se tu não mencionou anteriormente. Tudo bem, gente? Todas as dúvidas sanadas. Preparado para
prova domingo para tirar aquele notão e convidar a gente para o churrasco. Gente, eu estou ansioso já para esse churrasco. Podem me convidar, Eu irei tenho sair do meu... uma última dúvida. Eu Pode sempre fico tirar. meio confusa das ideias com relação a quantidade de linhas da proposta de intervenção tem que ser menor do que as linhas da introdução. Aí eu fico, meu Deus, quantas linhas, aí? O que é isso? Eu quero saber da quantidade de linha, né? A quantidade de linha, assim, ela é variável. Por quê? Mas é bom tu tentar manter, como eu posso falar, uma linearidade. Por exemplo, a minha introdução apresentar 6 linhas, o meu parágrafo argumentativo de 7 a 8, e a minha proposta de intervenção também de 6 a 7 linhas. Mas isso tudo vai depender da tua escrita, se a tua letra é muito grande, sendo que tem que evitar, né, se a tua letra for tão grande, mas sempre procura manter, como eu posso falar, essa regra, assim, normalmente a tua introdução ela é um pouquinho menor que a tua proposta, um pouquinho, de 5 a 6 linhas, teu desenvolvimento de 7 a 8 linhas, e a tua proposta de 6 a 7, 8 linhas. Aí vai depender de como tu vai escrever. Exatamente o que eu ia falar. Tu não vais construir uma introdução, como o próprio nome já diz, que é uma introdução, não vais fazê-la de 10, 15 linhas, muito pelo contrário. No máximo ali 6 linhas estourando, né? Porque ela é uma introdução, né? Então não tem necessidade de eu argumentar já na minha introdução. E os desenvolvimentos, obviamente, tem que ser um pouco maior. E a proposta de intervenção também, né? Porque ela demanda mais detalhamentos, né? Então, tem que ser bem coerente aí nessa questão do número de linhas. Nome de órgãos também é com letra maiúscula, que perguntaram. Tá bom? Então é isso, gente. Alguém ainda tem mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Olha, o rapaz aqui falou que ele está com um ótimo pressentimento do tema da redação. Eu também. Vamos ter energias positivas. Eu acho que acabaram as dúvidas, né, gente? Então, desde já, eu desejo, né, uma boa prova para vocês. Apesar de tudo isso que aconteceu nesse ano, né, não tivemos um contato presencial. Acho que eu entrei só 2 vezes em algumas salas. Foi um prazer estar com vocês nesse ano. Me convidem para o churrasco de vocês. Muito obrigada por me aturarem, né, falando aqui na tela de computador todo esse ano, né? Muito obrigada pela participação de todos. Irei sentir saudade. Me chame para o churrasco. Eu já falei que eu vou sair na minha dieta nesse dia e vou festejar com vocês uma boa prova. Fiquem calmos, que vai dar tudo certo. Coraçãozinho para vocês. Gente, o Rai falou tudo, né? Eu queria pedir para vocês tranquilidade, tá? Não é hora de desespero, porque eu sei que vocês estiveram com todos os professores aqui do cursinho, vocês vão levar esses conhecimentos para fora, né, da universidade, vão levar para a vida de vocês. Eu espero ter contribuído também com vocês, tá? Espero ter contribuído como ser humano também, né, porque eu acho que isso é importante para além, né, das nossas aulas, tá? Eu desejo uma excelente prova a vocês, tá? No dia do Enem, eu vou estar trabalhando lá no Enem, o meu amigo também, Halisson, então eu vou estar vibrando lá, eu vou estar sentindo o clima da prova e eu vou tentar mandar muitas energias positivas para vocês, tá bom? Muito obrigada por acompanharem essa nossa... Acredito que é a última aula, né, de redação, assim, e eu tenho certeza que vocês estão muito preparadas, né? Inclusive porque hoje a equipe estava excelente com a nossa professora Vicky, né? Eu não lembro se já havia dado uma aula com o professor Rai, a gente já deu aula juntos presencialmente, né? É sempre bacana dar aula com ele. E agora, mais ainda com a professora Vicky, né? Que pôde contribuir, assim, de forma gigantesca aqui com a gente, tá bom, gente? Muito obrigada, tá? E uma ótima, excelente prova para vocês. Gente, pra, né, fazer essa despedida assim também, foi muita emoção, né? Acho que para mim é muito diferente. Eu, como o professor Rai falou, eu não cheguei a entrar em todas as turmas. Quem era, por exemplo, da turma de 1 a 4, eu nem entrei na sala. Então eu chegar assim na tela da casa de vocês e vocês nem saberem quem é essa louca que tá falando na frente de vocês e o que ela tá falando, da onde que ela fala.
Rola muito estranhamento, mas assim, eu sou muito grata por tudo, assim, por cada semana em que a gente estava, seja na época que era aos domingos, imagina vocês estarem num domingo assistindo aula de sociologia, ou na época em que era durante a semana vocês tinham aulas todos os dias, e assim, sempre tinham as pessoas, tem umas pessoas assim que são marquinhas assim que eu já guardo visualmente, que é o Samuel, que é o Felipe, que é a Júlia, são pessoas que eu lembro assim pela foto, que eu nunca vi alterarem. Eu sei quem é a Júlia hoje porque eu vejo ela nas redes sociais, mas assim, o Samuel para mim é esse gatinho com a capa com o manto da Katsuki, e assim, eu olhava na aula, eu sabia que estava ali, eu não sabia o que ele estava fazendo, mas eu sabia que ele estava ali. O Atlas também, são pessoas que faziam a gente voltar, né, toda semana. E justamente por ser uma questão muito atípica, muito diferente de tudo que a gente planejou, o contato presencial era um contato que eu prezava muito, que eu forçava muito a galera a falar, a participar. E aqui eu já não tenho mais as ferramentas de controle que a gente tem da sala de aula, e aí é muito estranho para a gente, é estranho para vocês. E eu fico muito como foi essa troca, uma troca que estava todo mundo disposto a fazer. Eu acho que isso me marca bastante na minha formação, e algo que eu vou levar, assim, por muito tempo. Assim, quero ser convidada também para o que for, e quero manter essa troca, assim, olha, me sigam no Instagram, né, podem me seguir, a gente já terminou o ano, a gente pode estar se conhecendo e tudo mais. Olha, o Samuel mostrou o rosto dele, um rosto tão bonito, amigo, você se esconder atrás do avatar. A gente, tudo bom? E assim, foi bem emocionante para mim, não sei se para vocês deve ter sido também, que tinha uma carga assim de que vocês estão trilhando, a motivação de vocês estarem ali, a motivação de vocês se tornou a nossa motivação também. E aí acho que para cada professor que estava com vocês, esse sentimento é mútuo, e a gente sentiu a motivação de vocês, e por isso a gente continuou o nosso trabalho, e a gente vai continuar o nosso trabalho. E agora é só, né, ficar calmo, tentar, né, respirar e saber que o preparo, a gente sabe que vocês tiveram, assim, e que esse domingo e o próximo domingo, na semana que vem, que vocês vão ter outros aulões, assim, eu vou dar uma entrada, né, em algum, igual eu dei no de ontem, acho que ontem não deu para entrar para mim, mas vou tentar entrar em algum, mesmo sabendo que eu não vai entender alguma coisa, mas assim, mas é só para ver, né, toda esse gás que a gente vai ter, assim, ao longo da semana que vai entrar, e desejar uma boa prova, acima de tudo. Eu já fiz meus agradecimentos, assim, a minha emoção. Eu falo muito, gente, se vocês deixarem eu falar, eu vou falando a noite inteira, né, mas nem posso, porque eu tenho aula de noite, então, eu sou muito grata por tudo, assim, muito mesmo. Acho que vocês são pessoas que, quem eu já reconheço, eu vou lembrar bastante, e vou ficar muito feliz quando eu ver vocês, né, postando Vocês podem ligar a câmera de vocês. As Só aprovações. pra tirar uma foto. Mas... Sempre eu tinha o costume. Só. Enfim, é porque eu acho que essa semana, né, do primeiro domingo de prova, é o que mais vai contar para mim, né, porque eu também sou de humanas, galera, eu pretendo tentar com jornalismo, então é a semana de prova mais importante, e é onde eu tô totalmente focada, e eu acho que esse último dia de aulão não poderia terminar melhor, né, do que com essas disciplinas que são minhas grandes, maravilhosas, queridas, e com as figuras desses professores incríveis, dessas professoras maravilhosas. Cito aqui o professor Harrison, que foi o primeiro professor presencialmente ainda que deu aula de redação, junto com a professora Liliane, inclusive, eles estavam juntos na sala 4, e sempre o professor Harrison ajudando a gente no Instagram também, tirando dica, sempre aberto a qualquer dúvida que a gente tivesse. Então, essa figura desses dois professores também são incríveis e que eu vou guardar muito, até como suporte emocional. E agora falo com a professora Vicky também, que a professora Vicky sempre foi a das citações dos repertórios, agora que ela sabe qual é a palavra, ela sempre foi aquela dos repertórios inusitados, onde a gente nunca imaginou encontrar em livros do Harry Potter, enfim, com frases do Naruto, incrível, perfeita. Então, assim, eu acho que a gente está encerrando essa semana de aulões da melhor maneira possível.
com as melhores figuras possíveis para estar dando esse apoio, seja na questão das disciplinas, mas também um apoio emocional. E eu não vou mais chorar, porque eu já cansei de chorar. Essa vida de chorar faz mal para a pele, né? Porque a lágrima, ela é meio ácida, enfim, faz mal para nossa pele. E eu não aguento mais, gente, mas eu amo todos vocês. Vou também guardar horrores, imagens aqui do Samuel, principalmente, da Vitória, do Atlas, de todos. Venham para minha festa se eu passar, não se preocupe. Quem é vegano vai ter cardápio vegano, quem gosta de churrasco vai ter churrasco, quem gosta de cerveja vai ter cerveja, vinho, vodka, o que vocês precisarem, gente. Contem comigo, tá bom? Podem vir, mas se vocês passarem também, convidem plenamente. E é isso, amo vocês. Tomem vacina e bebam água. É isso. Amo todos. Ligue a câmera de vocês, quem puder, e faça um coraçãozinho assim pra gente tirar foto. A Vicky, a Lili, os alunos que puderem ligar a câmera e tirar uma foto. Sempre eu tinha o costume de tirar foto nas salas com os alunos. A Universidade, a Vitória ali, a Vitória Brito, sempre quis te conhecer, menina, que tu sempre fala muito. Eu sempre quis te ver. Vocês falam muito, aí falam pelo chat, não via vocês, então eles são todos lindos. Olha, até a Samanta também. Eu tô assim mesmo, Nem menina, dá pra me ver porque direito aqui, que tá escuro. algumas pessoas eu conversei fora, né? Me perguntavam alguma coisa, tiravam alguma dúvida quando surgia, assim, conversava. Mas tem pessoas que eu só via o avatar, então assim, eu tô olhando o Samuel e fico assim, gente, Samuel era um avatar pra mim. O Atlas, eu lembro dele do presencial. Eu entrei na sala dele, o nome dele não é Atlas, eu não lembro o nome dele agora. Mas eu sei quem é ele. Eu entrei das salas 5 à sala 12. Eu ia entrar na sala 1, 2, 3 e 4 no domingo Daniel. seguinte. E aí eu não lembro de todos os nomes. Era muita gente. No presencial era muito mais pessoas que a gente tem aqui hoje. Então, assim, eu não decorei o nome de todo mundo. Mas eu lembro. É pra fazer a foto ainda, gente? Eu não entendi, eu me perdi na narrativa. É pra esperar. Isso. Todo mundo abre sua câmera, todo mundo faz um coraçãozinho, bora tirar a nossa foto. Todo mundo para abrir a câmera. Cadê a Júlia, a Carla? A Caroline. Todo mundo, gente. São lindos. Ficam escondidos aí. Eu tirei a foto, aí Liliane saiu. A gente vai tirar essa foto até sair direito. Abra a câmera de vocês de novo. Vou contar de 1 até 3 para a gente tirar essa foto. Todo mundo abre a sua câmera e faz um coraçãozinho. 1, 2. A internet de vocês está lenta, é? 1, 2. Cadê a Liliane? Eu não tô aparecendo, amigo? Aqui Não. na minha, ela tá. No meu não eu tá. acho que eu fiz algumas. Se salvou. Vou tirar várias aqui pra gente ver que fica melhor. Já, todo mundo. 1, 2, 3 e já. Perfeito. Obrigada, gente. Boa prova para vocês. Fiquem calmos, que vai dar tudo certo e arrasa. Boa prova, gente. Tudo de bom para vocês. Aguardo pro churrasco, viu? Instagram lá, tem Instagram. Também, aguardo pro churrasco. Boa prova, aguardo o churrasco, aguardo seguidores também no Instagram, gente. Vamos